A Célia é professora, Célia Diniz, professora aposentada de Ciências e Química. Ela é palestrante espírita. Nasceu em família espírita na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, a terra de Chico Xavier. É atual presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi fundada justamente por ele, no ano de 1927. Alguns importantes acontecimentos da vida da Célia estão retratados no livro Vencendo a Dor da Morte e também no filme As Mães de Chico Xavier. Célia, seja muito bem-vinda e que possamos beber das palavras aí que você vai nos dirigir. Muito obrigada, Luiz. Boa noite a você, a Vera, aos amigos que eu acabei de conhecer aí com vocês. É uma alegria muito, muito, muito grande estar aqui. E aos que nos assistem, eu peço licença para entrar em suas casas nesta noite. Eu quero cumprimentar os irmãos das casas Allan Kardec e de Las Vegas, né? E as duas casas tão irmãs, tão unidos, a gente fica muito feliz quando vê essa situação. Então, recebam todos o meu carinho neste momento, em que eu rogo a Jesus que continue abençoando o trabalho de vocês aí. O tema que vocês me pediram é minha convivência com Chico Xavier, os principais acontecimentos, o que significou essa presença em minha vida. E sempre, gente, que eu vou falar sobre isso, eu trago à tona lembranças inesquecíveis. A impressão que eu tenho é que, por mais que os séculos passem, eu nunca vou esquecer, porque essas lembranças são para mim como um tesouro muito precioso. Eu penso nas dores e nas lutas que me fizeram agradecer a todo instante de intenso sofrimento as bênçãos de ter nascido numa família espírita e ter podido conviver com Chico Xavier desde pequenininha. Eu recebi do meu lar, da doutrina espírita e de Chico, todas as ferramentas e exemplos que eu precisava em face aos desafios dessa minha tão dolorosa existência. Às vezes, a minha existência foi extremamente dolorosa. Então, essas lembranças que eu trago para vocês hoje, elas suscitam em mim saudade, gratidão, responsabilidade. A Vera me dizia que foi um privilégio, acho que foi a Vera. Eu não sinto que foi um privilégio ter podido conviver com Chico. Eu sinto uma responsabilidade muito grande do legado que eu tive acesso. Então, eu sinto saudade. Eu sinto saudade, como disse Clarice Lispector, eu sinto saudade do que eu não aprendi direito. Eu sinto saudade daquilo que eu não me despedi direito. E eu deixo a saudade falar alto, porque eu entristeço por ter aproveitado tão pouco aqueles momentos de ouro que eu tive a oportunidade de presenciar. A Fazenda Modelo aí, Luiz, mostra para o pessoal essa casa grande, esse casarão, onde é hoje o Espaço Cultural Chico Xavier. Ali Chico trabalhava, ali era a casa do chefe, do engenheiro agrônomo, né? Que era o diretor da Fazenda Modelo. Se vocês observarem, perto da escada, assim, descendo, tem 3 arcos. Estão vendo os 3 arcos no cantinho aí? Ali era o térreo, exato. Ali era o térreo onde o Chico, durante 9 meses, psicografou Paulo e Estevão, durante a noite, né? Então, ali era a casa do chefe do Chico e ele ficava, depois do expediente, até de madrugada, porque ali ele tinha o silêncio necessário para poder psicografar o Paulo e Estevão. Então, aí, meu pai trabalhava nessa fazenda também, que era um órgão do Ministério de Agricultura. Meu pai trabalhava como construtor, né? E o Chico como bibliotecário, como secretário. E
a gente morava nessa fazenda. A casinha que eu morava era pouco mais de 100 metros desse escritório aí. E os meus pais, desde 1948, eu quero que você os apresente aí, o pessoal. Essa foto é muito interessante porque o Chico recebia títulos de cidadão honorário pelo Brasil todo. E o meu pai nunca abandonou o Luiz Gonzaga para ir nos estados, nas capitais, para ver o Chico receber o título. O Chico entregou o Luiz Gonzaga para o meu pai quando ele saiu de Pedro Leopoldo em 1959. Então, essa foto, para mim, é muito significativa, porque foi a única vez que o meu pai se ausentou da cidade para ir ver o Chico receber um título. Esse título foi da cidade de Santos, em São Paulo. Então, os meus pais, quando eu nasci, eles já eram espíritas e já participavam lá da diretoria do Luiz Gonzaga. Então, desse período da minha vida, quando eu morava na Fazenda Modelo, eu lembro, gente, eu tinha menos que 5 anos, e eu lembro daquela presença carinhosa e doce do Chico ao nos visitar ao final do dia de serviço para buscar as visitas que saíam de várias partes do Brasil. Chegando lá na fazenda, Chico não poderia recebê-los durante o expediente de trabalho. Então ele falava, vai lá para a casa de Lia e me espera lá. E ele recomendava a visita assim, não aceita nem almoçar nem jantar. Pode aceitar só um cafezinho com bolo, porque Lia tem uma filharada danada e ainda costura para fora. Então não aceita nada, ela vai oferecer, mas vocês não aceitem. Quando eu sair daqui às 5 horas, eu levo vocês para Pedro Leopoldo. Então ficava aquela coisa engraçada, porque nessa época nós devíamos ser uns 10 filhos já, né? E era uma festa quando chegavam essas visitas para esperar o Chico, o que acontecia sempre. Quando eu era muito pequena ainda, quando eu tomei consciência do primeiro fenômeno mediúnico do Chico. O meu pai andava com ele assim pela fazenda e cruzou com o Chico, né, na fazenda, e o Chico falou, bom dia, Lico, e disse, bom dia, seu João. Mas não tinha nenhum seu João ao lado do meu pai. Aí meu pai fica assim, sem graça, né? O Chico fala, ô meu filho, me desculpa, o seu sogro está tão nítido aí do seu lado, eu não sabia que ele não estava mais entre nós. E meu pai disse, e nem eu sabia. O Chico fala, então é isso que o Sr. João veio fazer. O Sr. João veio avisar que já partiu. O meu pai vai para casa, conta para minha mãe, e vai na cidade para onde o meu avô havia se mudado. Naquela época, metade do século passado, né, 1953, 54, era tudo muito longe, tudo muito distante, né? Hoje nós vivemos nessa aldeia global, né? Gente aí do mundo todo pode se conectar, se quiser, conosco aqui, e naquela época não. E quando meu pai chega lá na cidade para onde o meu avô havia mudado, ao se separar da minha avó, ele estava enterrado há 3 meses. Então, essa foi a primeira lição. Quando o espírito, quando a pessoa não resolve as pendências em vida, ela não segue o caminho dela. Ela fica presa ali no lado dos familiares até resolver as questões e ela possa, então, seguir o seu caminho em paz. Nessa mesma época, eu brincava, mostra o retrato aí para a gente, Luiz, da parte da minha família. Essa senhora de calça comprida, à direita da foto, a Lígia, é que era a visita. Ela ousou aparecer na Fazenda Modelo de calça comprida, roupa de homem, proibido para a mulher naquela época. A Lígia. O marido dela tinha uma máquina fotográfica. Meus amigos, ter uma máquina fotográfica naquela época é igual ter um helicóptero.
chamava atenção. E ela tira essa foto, vocês podem observar, o Chico não está na foto, foi durante o expediente de serviço, e ela manda para a gente a foto depois. E esse meu irmão, sem camisa, magrinho, aí, mostra ele, Luiz. Esse meu irmão magrinho, ele tinha 8 anos, eu tinha 4, e ele furou o olho, brincando com um pedacinho de ferro no quintal. Eu me lembro que eu saí correndo e falei com a minha mãe, Liliu furou o olho, está saindo uma coisa branca lá de dentro. A minha mãe estava costurando, gente. Eu nunca esqueci o vestido que ela usava. Era uma saia godê, o tecido chamava Prometi, porque ele era preto com bolinhas brancas, mas a bolinha era como se fosse um bordadinho de lese colado. Essa bolinha podia até arrancar dali. E quando ela levanta, eu falo, Liliu furou o olho, que ela levanta, a cadeira voa longe e cai. E eu me assusto porque a minha mãe era uma pessoa de gestos delicados e ela joga a cadeira no chão e sai. Só que em vez dela ir ao quintal para ver o meu irmão, que o olho vazava, uma coisa branca, ela vai no quarto dela, pega um lenço na gaveta do guarda-roupa e aí que ela vai ao quintal e tampa o olho do meu irmão com aquele lenço. Se eu esquecer até o final desse caso de contar a história porque o lenço, vocês me perguntem. Então, ela tampa o olho, o meu irmão vai para o hospital em Belo Horizonte, fica 15 dias, volta deprimido, porque tinha ficado longe da gente, daquela criançada feliz que brincava naquela fazenda, correndo para todo lado. E ele volta e o Chico vai nos visitar e fala assim, o Lico, fala com meu pai é esse do portão, que está carregando a minha irmã Lívia. Chico fala, Lico, vai lá dentro e busca aquela foto que a Lígia fez da sua família. Chico não estava lá, mas ele sabia que tinha uma foto. Aí meu pai traz a foto, ele mostra o olho do meu irmão e diz, olha aqui na foto, a cicatriz branca que ficou depois que ele furou o olho. Só que na foto ele não tinha furado o olho ainda. A cicatriz apareceu na foto. Chico aproveita esse fenômeno e nos dá a primeira aula de que o acaso não existe, de que existe um planejamento reencarnatório. A história é a seguinte, o meu irmão pede a prova da cegueira total, mas os mentores que o ajudaram na programação da sua reencarnação acham que era uma prova mais pesada do que ele poderia suportar, que ele deveria ficar só com a cegueira parcial. Tem uns 5 anos só que eu descobri que nascer cego de um olho só é uma das coisas mais raras que tem. A pessoa nasce cega dos dois ou boa dos dois. Então, ele teve esse acidente para perder apenas um olho. Porque a prova da cegueira total, ele cairia no desalento, ia perder a reencarnação numa tristeza, num desânimo, e com um olho só ele dava conta. A lição que a gente extrai daí, porque eu não estou aqui para contar lembranças simplesmente, a gente está aqui para aproveitar para falar de doutrina espírita. A lição que a gente tira daí é que, quando Jesus disse que nos nossos ombros jamais fardos mais pesados que podemos carregar, a gente pode ter certeza de que o que está nos nossos ombros é porque a gente dá conta. Porque senão os mentores que nos ajudaram a planejar a nossa encarnação não deixariam uma prova maior do que a gente pode suportar. Agora eu volto lá na questão do lenço. A espiritualidade é tão caprichosa, a lei de Deus é tão caprichosa ao cuidar de nós, que o meu irmão trazia a prova da cegueira parcial, mas não trazia a prova de ter o olho vazado,
de ficar com a expressão mais prejudicada. Eu não sei se vocês já viram um olho furado, vazado. Destrói a estética da face da pessoa. Então, meu irmão não tinha o karma de trazer essa face desfigurada. E a minha mãe é intuída pelos espíritos que nos assistem a ir no quarto, pegar o lenço e tampar o olho para ele não continuar vazando. Essa sutileza da espiritualidade superior nos atendendo sem que a gente nem imagine. Por essa razão, nós temos que elevar o nosso nível de gratidão a Deus no mais alto grau que a gente conseguir, porque nós não sabemos a quantidade de vezes que eles interferem em nossas vidas, conforme a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos interferem em nossas vidas mais do que a gente pode imaginar. Então, a gente não imagina a quantidade de vezes que eles interferem para que não nos aconteça fatos que nós não damos conta, para que não nos aconteça nenhuma dor, nenhum sofrimento que não servirá de aprendizado para nós. Então, essa lição aí do olho do meu irmão foi uma maneira extraordinária de aprender doutrina espírita. Meus pais tiveram 17 filhos. Eles vão nascer estéreis na próxima encarnação, tenho certeza. Talvez até possam morar por aí, onde o pessoal já tem pouco filho mesmo. E nasceu o Ismaelzinho. Ismael. Ele viveu apenas 24 dias, ele nasceu com problemas cardíacos. E quando ele se vai, Chico diz, ele foi trocar de roupa. Então, meus pais já sabiam que daí a pouco o primeiro filho que nascesse seria uma menina, porque esse era um menino. Esse menininho, meu pai carregava para ajudar a minha mãe e ele virava o rosto para o outro lado. Com 24 dias, ele virava o rosto, ele rejeitava aquela encarnação ou aquele pai, não sei bem. O que eu acho interessante nessa história é que o Chico presenteou a minha mãe com um enxovalzinho. Eu nunca esqueci que eu devia ter uns 4 anos, eu passei na porta do quarto da minha mãe, Chico estava sentado na beirada da cama dela, uma mala de roupinhas de recém-nascido, o enxovalzinho era amarelo e branco, e eu senti o perfume. Eu senti um perfume nesse enxoval. E eu nunca entendi por que mesmo Chico sabendo que esse menininho ia ficar 24 dias, mesmo assim ele levou um enxovalzinho que não seria usado. Talvez para que, enquanto aquela criança estivesse ali, o amor impregnado naquele enxoval já começaria a tratar aquele espírito. Porque o Chico diz sobre essas senhoras que tecem enxovaizinhos para recém-nascidos, que aquele amor que elas colocam em cada ponto de um sapatinho, de uma mantinha, de um palitozinho, que aquele amor que muitas das vezes é a única expressão de amor que aquele espírito vai ter durante toda a sua infância. Então, é muito sério esse trabalho de fazer enxovalzinho. E o Chico leva esse enxovalzinho impregnado de perfume e impregnado de amor. 3 décadas depois desse fato, eu estava em Uberaba, em pé, assim, na porta da cozinha do Chico, conversando com ele. Eu estava devastada, o meu filhinho caçula havia ido embora. E ali, conversando com o Chico, eu senti de novo aquele perfume do enxovalzinho. E eu penso assim, olha, o perfume do enxovalzinho de Ismael, eu nunca mais senti, 20 anos depois eu venho sentir. Mas naquela hora eu conversava com o Chico, eu não falei com ele do perfume.
passaram-se mais 20 anos. E eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a vida do Chico para montar o espaço cultural na Fazenda Modelo e montar o nosso memorial no Luiz Gonzaga. E aí eu descubro a origem daquele perfume. Os espíritos, principalmente Sheila e Meimei, quando uma mãezinha enlutada chegava perto de Chico, elas se aproximavam para ajudá-lo a nos consolar. E elas que exalavam esse perfume de rosas. E elas, imaginem que foi 50 anos eu levei para entender um fenômeno da mediunidade do Chico. Eu levei 50 anos para entender que aquele perfume vinha do Chico e vinha principalmente de Sheila e Meimei, que envolvia as pessoas que sofrem, ajudando o Chico ali naquela função, né, de nos consolar, né? De fato, esse espírito trocou de roupa. Mas eu lembrava do Chico dizer para os meus pais, ele foi trocar de roupa, e eu me lembrava de um caixãozinho em cima da mesa da sala. E eu me lembrava que esse caixãozinho saiu e nunca mais eu vi aquele meu irmãozinho. Então, quando a minha mãe falava assim comigo, vai trocar de roupa que a gente vai na casa da sua avó, eu falava, não vou não, não vou trocar de roupa não. Esse negócio de trocar de roupa é muito complicado. Mas é tão engraçado que a expressão ficou, vai trocar, ele foi trocar de roupa. Nasceu a minha irmã Nívia, né, Nani, a mãe da Adriana, Luiz, que você conheceu aqui, apegada ao meu pai de uma forma que todo o ranço que devia existir ficou naquele coração machucado. E quando ela renasce, o médico diz, ela tem um sopro no coração. E o Chico diz, não tem não, não precisa preocupar não, isso é simplesmente um resquício daquele outro fato. Chico me garantiu assim uma vez, minha filha, eu quase que posso garantir para todas as mãezinhas que os seus filhinhos voltam para elas mesmas, que os seus bebezinhos voltam para elas mesmas. Então, viajando por esse Brasil e também por aí, para fora do Brasil, trabalhando esse tema de luto, eu encontro várias mãezinhas que perderam seus bebezinhos. E eu falo isso com elas. Olha, o Chico falou comigo que ele quase podia garantir que o bebezinho voltava. Então, eu quase posso garantir para vocês que o bebezinho volta. E vocês não imaginam, gente, como que de fato isso tem acontecido, porque às vezes eu volto numa cidade 6 meses depois, está lá o bebezinho já nos braços do casal. Eu estou muito feliz de ver a teoria espírita trazendo consolo. Os espíritos reencarnam, precisando de um corpo para deixar um estrago que traz no cérebro da alma, vivem pouquinho, deixam aquele estrago ali no corpo e depois eles voltam e reencarnam no mesmo lar que os recebeu a primeira vez, eles reencarnam para cumprir, então, o trabalho, né? O que vieram fazer na encarnação em questão. A minha mãe, nessa mesma época do Ismaelzinho, pouco depois, ela teve uma infecção por um comprimido chamado Cibalena. Essa história se passou num 15 de novembro, dia de eleição naquela época. Ela estava com gripe e ela, então, tomou Cibalena. Teve uma infecção na pele que o corpo todo abriu assim, em pruridos, em feridas, e quase ferindo, né? E o Chico, então, passava lá em casa todos os dias, depois do trabalho, e aplicava passes curadores em minha mãe. Com pouquinho tempo, aqueles eczemas, aqueles pruridos, todos já haviam sumido.
mas na testa dela ficou uma marca avermelhada, meio roxeada, em forma assim, quase de uma estrela assim. E ela falou: Chico, essa marca não vai sair não, essa mancha não vai sair não. Põe aí o slide. O que o Chico respondeu? Nunca vai sair, porque nesta existência você trocou uma lepra por trabalho. Está aí uma outra forma de a gente compreender o planejamento reencarnatório. A minha mãe pede a lepra. A lepra, naquela época, era uma doença que trazia assim, ela era uma doença que alienava as pessoas, porque um leproso, ele era separado da sociedade que ele vivia, ele era uma doença terrível, e a minha mãe pede a lepra, com certeza para curar as feridas que ela trazia na alma. As feridas sairiam pelo corpo, pela lepra, e a alma voltaria para casa com sua veste nupcial limpa, né? A minha mãe pede a lepra. As feridas, com certeza, não eram feridas que fizeram na alma dela, feridas que ela fez na alma dos outros, porque as feridas que nos fazem não deixam marcas. As que nós fazemos é que nos marcam. Então, a minha mãe pede uma lepra, e os mentores que a ajudaram a planejar esta encarnação, disse a ela, lembrando Jesus, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Jesus disse isso. Pedro registrou na primeira epístola dele, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, a minha mãe vem e troca uma lepra por trabalho. E ela trabalhou muito. E eu não vou ficar aqui dizendo agora de tudo que ela fez na casa espírita, de tudo que ela fez, porque ela ficaria muito chateada comigo. Mas ela realmente trocou uma lepra por trabalho e teve uma existência muito profícua. Eu me lembro que eu cuidava da livraria do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Naquela época, a livraria só abria-se nos dias de reuniões públicas. E o Chico voltava a Pedro Leopoldo. Chico já tinha se mudado, eu estava com 15 para 16 anos. Ele já tinha mudado para Uberaba, mas ele vinha a Pedro Leopoldo 2, 3 vezes ao ano. E ele ia lá na livraria para pegar um livro para autografar para alguém. Às vezes a pessoa estava sentada no salão, não ia poder falar com o Chico, ele sabia o problema qual era, ele já buscava o livro que daria um suporte para aquela questão. E meu pai ainda me disse assim, minha filha, estuda mais essa doutrina. Eu tinha 15 para 16 anos, imagina. Porque o Chico está indo pegar livro lá na sua mão e você não está sabendo onde que está o livro. Você demora, ele está demorando muito. E naquela época ficava assim, Kardec, André Luiz, Emmanuel, e eu não fazia a menor ideia quem que era quem, onde que estava. Então eu estava lá no centro um dia, nessa livraria, decorando os títulos para ver se eu não dava uma nota quando o Chico chegasse. E ele chegou na porta e percebeu a minha intenção, que eu estava decorando para ele pensar que eu conhecia doutrina como ninguém. Minha filha, me dá um livro no Mundo Maior, e eu, pum, né? Não precisava de eu ficar procurando lá em Kardec, onde é que estava no Mundo Maior, ou procurando em Emmanuel, onde é que estava no Mundo Maior. Então, eu estava lá decorando, ele chegou na porta, e quando eu viro assim para trás, ele estava rindo. Não é rindo para mim, não, é rindo de mim. Ele estava rindo. E eu fiquei tão sem graça, ele falou assim, Célia, minha filha, você está igualzinho eu te vi 1 ano antes de você nascer, entre seu pai e sua mãe, no dia que casou a sua tia Mariquita. Sua tia Mariquita se casou no dia 1º de outubro de 1949. Não façam a conta que é falta de educação, viu, gente? E você nasceu no ano seguinte.
e você estava entre seu pai e sua mãe, o mesmo cabelo, o mesmo sorriso, os mesmos olhos. Então, eu fiquei assim, lotada de dúvidas. Se eu tinha morrido jovem, por que eu tinha morrido, se eu ia morrer quando eu tivesse 17 anos de novo, mas o ensinamento que ficou é que os espíritos são levados a conviver com os seus futuros pais por um tempo. Vão ali visitando, convivendo, conhecendo. É belíssima a história que o Chico conta quando ele é levado na casinha pobre para saber onde que ele ia reencarnar em 1910. É uma história lindíssima que a gente conta numa outra oportunidade. Mostra aí o meu filhinho, Luiz. Esse é o Rangel, gente. Era o meu terceiro filhinho e ele caiu da garupa da bicicleta da babá. 4 meses depois da partida dele, eu vou a Uberaba para ver o Chico. E ali ele me dá uma lição, que eu escrevi um livro sobre a visão que a doutrina espírita tem da morte. Eu escrevi todos os tipos de morte, pesquisei a fundo cada uma delas pela doutrina, e a minha surpresa foi que quando eu comecei a pesquisar os tipos de morte, o gênero de morte, doença longa, doença curta, acidente, suicídio, velhice, mal súbito e etc. Eu tinha todos os tipos na minha família, entre irmãos, pais, mães, pais, avós, tios, ou primos, sobrinhos. Então eu fiquei horrorizada, porque então eu pude contextualizar o tipo de morte com que Chico havia explicado para a gente, por que de cada uma. Muito interessante ficou o livro, porque ele é rico de doutrina e rico dessas experiências que eu vivi ao lado do Chico. Eu chego, mostra para o pessoal aí a cena do filme As Mães de Chico Xavier, Luiz. Este diálogo aí, ele é super, super real. Foi exatamente como aconteceu entre Chico e eu. A minha babá, a babá do Rangel, passeava de bicicleta com ele todas as manhãs. E nessa fatídica manhã, o pneu da bicicleta que tinha o cintinho de segurança, a cadeirinha, estava furado. E ela o colocou numa bicicleta grande e foi passear. Para na esquina. Ele desce para comprar alguma coisa assim na mercearia da esquina. Quando ele volta, que ele vai subir na bicicleta, bicicleta parada, ele vai subir, ele passa direto e cai do outro lado. Tem um cortezinho na cabeça infinitamente pequeno. A gente leva para o médico, você acha que precisa de ponto? Ele fala, acho que não precisa não, foi bobagem isso aí. A gente vai dar um pontinho só para cicatrizar mais depressa. E isso foi numa sexta-feira, 3 dias depois, o Rangel entra em convulsão, às 7 da manhã. Antes, um pouco de 10 horas, eu já estava morto. Essa babá me dizia, eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. E ela voltava daí uma semana. Eu matei seu filho, sim, me perdoa. Não, você não matou meu filho. E ela não entendia. E eu disse a ela um dia, olha, meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. Meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele morrer, estava na hora dele ir embora. E ela não entendia. E eu dizia, tudo bem, você quer ouvir eu dizer que te perdoo? Então, pronto, eu te perdoo. Não se preocupe. Você não é responsável pela morte. Você é responsável pela queda. Você não poderia ter colocado meu filhinho numa bicicleta grande. Mas pela morte você não é, porque a quedinha foi muito boba e ele poderia não ter morrido dessa queda. Quando eu chego em Uberaba, a primeira coisa que o Chico me diz é assim, você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu olho para o Chico, dentro dos olhos dele
porque eu sabia que ele era capaz de ler a nossa tela mental todinha. Eu olho nos olhos dele e falo, perdoei, para não ter que explicar para ele que eu sabia que não era uma questão de perdão. Aí ele fala comigo assim, mas ele percebe a minha arrogância. Gente, nós somos tão orgulhosos, que a gente é orgulhoso até na hora do maior sofrimento. Quando ele fala, você perdoou a babá, eu olho nos olhos dele como quem diz, olha que linda que eu sou, olha como é que eu sou magnânima, olha como é que eu conheço as leis que regem as nossas vidas. Perdoei, perdoei, sei que a moça não era culpada, era com essa arrogância. E ele fala comigo assim, você acha que você fez muito por tê-la perdoado? Você tinha que ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Você não suportaria o remorso. Nem você, nem o Aguinaldo suportaria o remorso. Então, você tinha que ter agradecido. Essa foi uma das maiores lições da minha vida. Quantas vezes a gente se julga tão magnânimo, tão maravilhoso, porque a gente perdoou alguém que nos fez algo, que nos tirou alguma coisa, quando, na verdade, essas pessoas são os instrumentos cegos da lei que entram nas nossas vidas para que a gente não sofra tanto com as ocorrências que nós planejamos para as nossas vidas. Então, eles entram para fazer uma parte da história onde, se eles não fizessem, nós sofreríamos muito mais. Eu estou me embolando aqui, eu vou dar um exemplo. Eu acompanho há quase um ano um casal que o marido esqueceu a menininha dentro do carro, em 40 graus de temperatura do Rio. Esqueceu a menininha de 2 anos e 8 meses lá dentro do carro. E ela morreu. E a culpa que eles carregam, a culpa é enorme. E eu fiquei imaginando, esse moço, ele daria tudo para que essa menina, para que a filhinha deles tivesse caído lá na creche, em vez de ter sido ele o instrumento. A mulher me ligou, a mãe me ligou e disse assim, Célia, eu já ia perdoar o meu marido, porque ele não fez isso por gosto. Ele amava a filha. E eu amo. Mas agora que eu li o seu livro, ele chegou do serviço e eu ajoelhei nos pés dele e disse, se nós planejamos essa história, eu agradeço a você que você ficou com a pior parte. Ai, meu Deus, é verdade. Então, essa é a doutrina que nós abraçamos. Essa doutrina maravilhosa que, se não tira a nossa dor, ela tem ferramentas maravilhosas que tiram o nosso desespero, porque a gente compreende o que sofre. Então, eu não me sinto privilegiada de jeito nenhum por tudo que o Chico representou na minha vida. Eu estou hoje na posição de quem muito recebeu e precisa se esforçar ao máximo para retribuir à vida pelo menos uma pequena parcela. O que eu aprendi com o Chico? Olha o meu pai aí, o meu pai e o Chico, a diferença entre eles eram de 3 anos. Aí, eles recebiam lá no centro, nessa foto, põe a foto para nós. Eles recebiam o Pietro Baldi. Espera aí, Luiz, está indo tudo bem? O Luiz saiu. Ah, tá. Passa aí para nós o slide, Luiz. Essa foto é uma das raras vezes que se conseguiu fotografar o meu pai ao lado do Chico, porque ele sempre muito discreto, chegavam as máquinas fotográficas, ele se afastava. Ele se afastava. E não faltava quem quisesse ocupar logo o lugar dele e tirar a foto ali ao lado do Chico. Essa foto aí, ele aparece porque era um filme, eu paralisei a imagem, retirei a foto, eu tirei
Era um filme que o Oceano Vieira de Mello preparou, não sei se vocês conhecem, Chico Xavier de Leopoldo, Chico Inédito de Leopoldo Uberaba, um DVD verde. Eu paralisei a foto para poder ter o meu pai ali algumas vezes. Então, aí, em 1951, meu pai tinha 38 anos, o Chico tinha 41 anos. Ele, quando se aposentou da Fazenda Modelo, foi construir casinhas para as famílias assistidas pelo Centro Luiz Gonzaga, na periferia. Ele tinha que atravessar a freeway, a BR, de bicicleta. E ele foi atropelado por um caminhão e desencarnou 3 dias depois, aos 66 anos de idade. Foi terrível para todos nós vê-lo partir tão jovem, tão produtivo, tão sábio, tão sábio. E Chico relata o encontro, o desencarne do meu pai. Chico nos contou que o espírito Bezerra de Menezes se aproximou dele em Uberaba e falou: vamos ao hospital desligar o Lico. Está na hora da partida dele. Quer dizer, desligar os laços que prendem, os laços do perispírito que prendem o espírito Lico ao corpo, né? Então, o Chico ajuda naquele processo de desencarne, desliga os últimos laços que prendiam o espírito Lico ao corpo, ou seja, os últimos laços que prendiam Lico ao corpo, porque Lico não era o corpo, Lico era o espírito. E quando meu pai sai do corpo, ele escuta assim, pai, e ele olha para o lado e vê uma mocinha, e ele não reconhece de pronto. E ela diz, pai, você não está me conhecendo? Eu cresci. A mediunidade do Chico é tão extraordinária que ele foi capaz de dizer o que o meu pai sentia e pensava naquele momento. E ele descreve a emoção do meu pai quando ele reconhece a filhinha. Ali estava a Deise, a minha irmã caçula, que aos 9 anos também tinha sido atropelada por um caminhão. E ele pensa, minha filha, você também veio para o lado de cá, debaixo de uma máquina pesada. Chico leu o pensamento do meu pai, enquanto emocionada abraçava a minha irmã. A emoção era tanta, meu pai diz, minha filha, 7 anos de saudade. Ele lembrava que em 72 a minha irmãzinha tinha sido atropelada. A emoção é tanta que o espírito sofre uma espécie de um desmaio e é levado ao repouso. E ele é acordado depois para assistir ao próprio sepultamento. Quando ele ali, Chico volta a Pedro Leopoldo e está presente ao lado do meu pai na hora do sepultamento. E diz ao meu pai, faça uma prece agradecendo ao corpo físico que lhe serviu de instrumento de trabalho por 66 anos. Despede do seu corpo. E assim o meu pai fez. Despediu daquele corpo como quem despede de um uniforme velho e estragado, com o qual ele não poderia mais contar, com o qual ele não precisaria mais. É maravilhosa essa doutrina, onde eu conto essas histórias para dizer a cada coração enlutado da certeza do reencontro, onde a morte deixa de ser um ponto final e vira uma vírgula no relacionamento entre as pessoas que se amam. A doutrina vem matar a morte, alargando os limites da vida, né? Para muito além do túmulo que nos aguarda a todos. E isso é que é o forte do aspecto consolador dessa doutrina maravilhosa que nos encontra, que nos irmana a todos. Então vejam aí agora o meu encontro com o Chico. Eu queria ter trazido o próximo slide, eu queria ter trazido para vocês a última vez que eu estive com o Chico, 1 mês antes dele partir, mas é essa aí que eu encontrei mais rápido. Quando eu encontrei com o Chico, poucos meses depois da morte do meu pai, ele fala assim, Célia,
você ou seus irmãos se lembraram da despedida do seu pai na noite em que ele desencarnou? E eu não, nenhum de nós lembrou. Nós estávamos todos na porta do hospital. Meu pai foi atropelado na quinta-feira e a gente ficou lá, direto. Não podia ficar todos dentro do hospital, a gente ficava nos carros lá fora. E o Chico conta que foi a única hora que nós todos dormimos ao mesmo tempo. O meu pai vai em cada um de nós e despede de cada um de nós. E o Chico fala: Célia, você se lembrou da despedida do seu pai? Não, Chico, não lembrei. Algum dos seus irmãos lembrou? Não, ninguém lembrou. Ele falou: nossa, tenho certeza que vocês vão lembrar, porque foi tão lindo, tão emocionante, tão forte, ele despedindo de cada um de vocês. Ah, e nós não lembramos. O Chico falou comigo: nossa, você não lembrou? Eu lembrei, eu imaginei assim, mais uma decepção que eu estou dando a ele, mais uma do monte. Quem foi Chico Xavier para mim? O que ele representou na minha vida? Eu respondo com toda a sinceridade da minha alma que eu não me dei conta da grandiosidade daquela luz que brilhava tão intensamente ao meu lado, que me cegou. Não dei conta de perceber a intensidade dessa luz. Não dei conta de aprender quase nada. E eu tenho certeza que nós vamos precisar de muito tempo para conhecer direito quem foi Chico Xavier, porque ele não se deu a conhecer, ele não falava nele, ele não tinha tempo de contar as coisas que aconteciam com ele, todo o esplendor daquela mediunidade que o levava aos altiplanos da vida maior, mas ele não contava. E quando ele nos contava sobre os diálogos com Emmanuel, ele só se referia às ocasiões em que o mentor era enérgico. Chico, você tem 2 olhos, um está doente, mas você tem 2, ter 2 olhos é um luxo. Então, coisas desse tipo que o Chico nos contava. Por quê? Ele precisava de traçar diretrizes de disciplina, de dedicação, de abnegação para nós. Ele precisava de acender em nós o comprometimento com a causa e a casa espírita, porque o Chico não precisava daquela energia, daquela severidade. Quando Emmanuel elogiava, confortava, quando Emmanuel era carinhoso, Chico não contava para não se exaltar. E, de certa forma, nós todos sabemos qual é o diálogo. A primeira vez que Emmanuel aparece para o Chico, todo mundo fala, ele pediu disciplina, disciplina, disciplina. É verdade. O primeiro diálogo, Chico pede disciplina, Chico pergunta a Emmanuel as condições para o trabalho e Emmanuel fala de disciplina. Só que nesse mesmo encontro, olha que coisa linda que Emmanuel tinha dito para o Chico. Tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês. Só hoje me vês na sua existência de agora. Mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida. E o sentimento afetivo que me impele para o seu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos. Então, ali mostra o amor maravilhoso. E o Emmanuel e o Chico, por 2 vezes que eu estava em Uberaba nas reuniões de psicografia, ele deixa comigo um bilhete onde Emmanuel mostra esse lado que eu estou levantando aqui, esse lado de pai que ama, esse lado carinhoso. Tenta mostrar aí o recado com a assinatura do Emmanuel. Está muito clarinha a letra, eu vou mandar até restaurar isso aí, que é o original. Emmanuel escreve: filho,
Jesus nos abençoe. Logo que possível, encerraremos a nossa reunião confiando em Jesus hoje e sempre. Quer dizer, madrugada ia alta, horas e horas de psicografia. A gente podia imaginar que Emmanuel chegou e falou, tá cansado por quê? Tem muito serviço ainda. Mas não, Chico fala, filho, aguenta a mão aí, nós estamos quase acabando. Então, essa hora era o pai que ama, era o mestre, era o professor que ensina. E se os melhores professores da Terra ensinam com amor, com dedicação, com carinho, Emmanuel ia ser um mestre diferente? Claro que não. Então, eles trabalharam juntos, estão juntos antes dessa encarnação, ficaram juntos agora e vão continuar juntos trabalhando pela implantação do Evangelho de Jesus, que eles tanto amam. Essa parceria deixou um legado maravilhoso. Mais de 100 livros. Não conhecer esses livros é ignorar o que a doutrina espírita tem de mais valioso, de mais autêntico, de mais maravilhoso. A linguagem poética do Emmanuel, a profundidade dos conceitos, a clareza, o poder de síntese, os romances, onde a gente passeia pela história do cristianismo nascente, são textos maravilhosos e, evidentemente, a gente, quando fala da literatura do Emmanuel e o Chico, a gente não está desmerecendo outros grandes expoentes da literatura espírita, mas a obra de Chico foi pioneira e reveladora. E ninguém, até hoje, conseguiu comparar ao Chico em termos de mediunidade e vivência evangélica. Qual a maior lição que eu aprendi? Finalizando, eu digo a vocês que eu tenho dificuldade de saber. Muito cedo eu percebi que nessa existência o Chico renasceu para provar que é possível seguir o Evangelho de Jesus. E toda a sua passagem aqui pela Terra foi um hino de amor a Deus, de amor ao próximo, de amor à doutrina, com total esquecimento de si mesmo. Então, não mais um Deus que castiga com sentenças aprisionadoras. O Chico nos traz, através da obra do Emmanuel, revela esse evangelho maravilhoso que acolhe, que aconchega, esse evangelho que consola, que é como o aconchego de um colo de mãe. É esse o Deus que Emmanuel e Chico nos trouxeram. Chico nos amava incondicionalmente, incondicionalmente. Apesar dos nossos defeitos, dos nossos limites, das nossas dificuldades, ele nos amava. Então, a maior lição que eu acho que o Chico me deixou foi a seguinte: se ele, um ser humano, preso ainda neste planeta, ele, sem ter desenvolvido todas as virtudes no esplendor da perfeição, se ele era capaz de nos amar tão incondicionalmente, ele me deu uma ideia do que seja o amor de Jesus por nós. O amor do Criador por todas as suas criaturas. Então, este foi o maior legado em meu estreito ponto de vista. Se Chico amou daquela forma, vamos imaginar como é que Jesus nos ama. Então, era isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero não tê-los cansado muito. Quanto à fidelidade de Chico ao Evangelho, a gente pode dizer que o Chico é uma dessas promessas do Cristo que jamais nos deixariam órfãos. E desde que Cristo esteve na Terra, em cada século e em cada local do planeta, um grande avatar, uma consciência iluminada, esteve presente conosco desde que Cristo se foi até os dias de hoje, para nos relembrar a mensagem esquecida, para nos relembrar esse Evangelho
que, retamente praticado, representa, com certeza, a construção da paz e da felicidade em nós mesmos. Chico era muito feliz. Eu gostaria de ter neste momento o seu equilíbrio. A sua Eu estou dor. sentada, Vera, é porque eu estou sentada. Eu estou sentada. Sua dor. Bom, eu não sei por onde começar, mas na verdade, eu aqui, egoisticamente representando essa família que está unida aqui hoje, cada um de um lado, e essa alegria imensa de estar com todos, particularmente com você, egoisticamente eu tomo a primeira palavra dizendo que nós não temos como te agradecer as lições que você nos trouxe hoje. Principalmente o seu equilíbrio perante tantas dores, porque nós sabemos que a dor da perda de um filho, ela é muito grande. E você não perdeu um, né? Você perdeu dois, né? Foram 2 filhos. E esse seu equilíbrio para falar dessa dor nos trouxe, assim, várias reflexões nas nossas vidas, né? A reflexão de que realmente nós que não tivemos essa dor imensa que você teve, nós realmente sofremos. Eu acho que nós sofremos porque ainda essa imperfeição dentro de nós é tão grande e nós não entendemos o outro, nós não conseguimos olhar para o outro diferentemente de nós, aquele que sofre mais do que o outro, né? Conviver com o Chico, eu digo a você que você realmente foi a escolhida, é lógico, né? Que foi a escolhida, você, a sua família, seus pais, seus irmãos, todos, porque vocês mereceram. E talvez... Não, eram os mais necessitados, Vera. Não, Os mais necessitados estavam mais próximos. Não, a sua humildade é maior que a minha. Então, eu posso dizer a você que eu sei que cada um está no lugar certo, né? Isso sem dúvida nenhuma. Mas eu posso dizer a você que nós talvez não conseguíssemos. Você disse que não conseguiu captar todo o ensinamento do Chico. Talvez nós captássemos menos ainda para poder estar hoje falando dele como você fala. Você fala do Chico com um amor tão grande, mas acima do Chico você põe Jesus. É isso que nos comove mais, sabe? Isso nos comove muito, muito e muito, né? E porque Chico, a vida inteira, ele colocou Jesus acima de tudo, até da própria religião espírita. Sim. Se eu não fizesse desta forma, eu teria aprendido muito menos do que penso que aprendi. Pois é, então, e você nos colocou isso de uma forma tão natural, você convivendo com Chico, tendo uma pessoa maravilhosa, né? Nós não temos palavra para falar do Chico, né? Você colocou o Chico em segundo lugar e colocou Jesus, nosso modelo e guia. Isso me emocionou bastante, bastante. Olha, que Chico e que Jesus te abençoe para que você possa continuar, porque você faz muito bem às pessoas, eu tenho certeza absoluta. Eu estou tão emocionada de sentir a presença de amigos espirituais conosco, e nós temos que agradecer a você por nos dar esta oportunidade de sentir esses amigos. São amigos amorosíssimos que estão nos abençoando neste momento. E eles também estão muito agradecidos a você por esta oportunidade de estar nos visitando e poder trazer um pouquinho do Chico para os nossos corações. Realmente eles estão me passando isso.
Eles também sentem que não merecem estarem pertinho do Chico, como eles estão agora, mas que eles já se engajaram no grupo do Chico para trabalhar. Eles são aqueles últimos dos últimos que se engajaram, mas muito felizes porque já podem estar conosco, né? Em nome do Chico e em nome de Jesus, abençoando cada um dessa família que aqui se encontra. E eles esperam realmente que o que nós ouvimos hoje, eles esperam que os nossos corações todos possam perceber a sutileza das palavras que você trouxe para nós, para que essas sutilezas possam ser distribuídas do nosso coração para os outros. Que se nós não conseguirmos transmitir em palavras, que nós possamos transmitir pelo menos em vibrações amorosas para todos aqueles que estiverem do nosso lado em qualquer instante, em qualquer momento e em qualquer lugar que estejamos. Nós, juntos, todos nós, espíritos amigos, em nome de Chico, em nome de Jesus, nós aqui também, junto com todos os encarnados, essa família bonita que estamos aqui reunidos, nós te agradecemos imensamente por tudo Eu que agradeço. anda fazendo em benefício do Evangelho de Jesus e não do Chico. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eles estão conosco e agradecem imensamente. E eu, sentindo isso, agradeço muito mais. Desculpem tomar a palavra, desculpem ser egoísta, mas eu tinha que abrir o meu coração para você, neste momento, em que emoções desequilibradas eu possa ter transmitido a você. E o meu pranto é de muita alegria, muita alegria. E obrigada a todos que estiveram conosco aqui nessa noite maravilhosa. Egoisticamente, eu venho pedir a você que aceite nossos convites para umas próximas reuniões familiares. Vai ser uma alegria. A gente vai ficar junto de novo, sim, se Deus quiser. Bom, eu me recuso a fazer qualquer comentário, porque eu acho que nem direito tenho. Nós vamos agora fazer algumas perguntas a algumas pessoas, e eu peço que mantenham os microfones fechados e levante a mão. E aí eu tenho aqui a sequência e posso dizer. A primeira é a Silvia, aqui de Las Vegas. Boa tarde, Célia. É um prazer enorme estar participando dessa palestra com você, né? Eu acho que é muito mais que palestra. Nós estamos aqui em 3 do grupo, né? Ouvindo a sua palestra, e parece que você está aqui com a gente. Você está aqui tomando um café e conversando sobre a vida de Chico com a gente. Como a gente sentiu o Chico aqui dentro com a gente, participando, me sentiu ele muito próximo. Assim como Jesus também, como Vera falou, né? Nossa, foi muito emocionante, porque a gente sentiu também a presença de Jesus aqui com a gente. E Célia, que exemplo de vida, que coisa bonita que a gente está aqui dando, elas estão escutando alto, está aqui dando a reflexão, um pouquinho. Sabe, Célia, eu tenho mais é que agradecer mesmo. Eu estou começando nesse caminho da doutrina espírita, e como é bom encontrar pessoas como vocês junto, para nos guiar, para nos abrir o caminho. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda à doutrina, mas venha disposta ao trabalho. Com certeza, com certeza. A gente está aqui, fomos chamados todos aqui a Las Vegas para começar essa grande obra, né? Que temos por aqui. Sim, muita força, sim. Muita coisa temos que fazer. Afinal de contas, é a cidade do pecado, não é isso? Pois é. É verdade, é verdade. Estamos aqui todos juntos, aqui, esse grupo maravilhoso. Pois é, você imagina que aqui no Brasil não existe pecado abaixo da linha do Equador, você sabe, não é? Por isso que eu vim para cá, porque eu sou pecadora. Nossa, será que é só a Silvia que tinha uma pergunta? Ou um comentário? Ela não fez pergunta. Ela não fez pergunta. Aqui não tem nenhuma mãozinha, está todo mundo aqui em choque. O Tavares vai falar.
Boa noite, minha amiga Célia. São duas perguntas em uma. Boa noite, Célia, Fábio. por causa... minha amiga, prazer grande estar com você. Foi emocionante. Tudo aquilo que você falou, né? E Jesus é o nosso modelo e guia e também está no leme desse planeta. E tudo vem e emana dele. Duas perguntas em uma. Célia, por causa da personagem de 50 anos depois, seu pai colocou o nome, né, da Célia, ou foi Célia por Célia mesmo? E a outra é que tem uma parte de Chico que pouca gente conhece, que ele era um humorista clássico, ele gostava muito, né, de contar algumas anedotas, e ele ficou muito feliz quando a pessoa contou uma anedota para ele ficou emocionado. Qualquer pessoa ficaria chateado. Mas assim, olha, Chico abre todas as portas. Aí, por quê? Só porque Chico chave é. Ele ficou felicíssimo com essa. Ele era inspirado. Ô, Tavares, eu vou te falar duas coisas. A primeira é o meu nome. Meu pai, eu já falei que teve 17 filhos. Por filho, estava sem ideia nenhuma mais de nome. Eles já não tinham mais nome. Então, era Célio, Célia, César, Celso. Depois eles pegavam a letra M. Marcos, Marisa, Márcio e tal. Depois, então, era assim que a coisa funcionava lá em casa. Mas, sim, lá em casa tem Lívia, por causa do romance, eu, por causa da Célia, Marinho. E é tão engraçado que Chico um dia chegou o dedo no meu nariz, do nada, com certeza ele viu o meu interior, né? Do nada não. Olha o que você vai fazer com o seu nome. Ele significa coisas do céu. Falei, opa, então tá ótimo, eu vou olhar. Então foi por causa assim do romance. E quanto ao senso de humor do Chico, ele era extremamente bem-humorado. E ele falava assim: Célia, guardei um caso para te contar, só para ouvir sua risada. Todo mundo só chega perto de mim chorando, eu não sei por quê. Então ele guardava os casos engraçados para me contar, porque a minha risada era muito escandalosa. E as pessoas realmente chegavam perto dele chorando, né? A aura dele era algo muito emocionante. As pessoas entravam naquela aura de 4,5 metros, as pessoas entravam naquela aura e se emocionavam e choravam, né? E um dia um homem entrou nessa fila para falar com o Chico. E estava um sol quente, Tavares, mas um sol quente insuportável. Aí o homem olhava assim para Chico e falava assim, pensava assim, o homem pensava assim: o que eu estou fazendo aqui nessa fila, esse calor enorme, Chico está gordo igual um sapo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa fila. Aí tá, o homem continua na fila e quando chega perto do Chico, por civilidade ou por emoção, ele diz: Chico, como você está? Tudo bem? E Chico: eu estou aqui, esse sapo gordo que você está vendo, mas estou bem. Ele não era fácil. Eu estou aqui, esse sapo gordo que você está vendo, mas eu estou bem. O Chico tinha um senso de humor extraordinário, muito interessante. Nós temos a Suelen ou o Tiago que vão se manifestar agora. São espíritos? Encarnados, mas sim. Encarnados. Ok. Bom, o Thiago que vai fazer a pergunta, mas ele se acertou. O Luiz. Mas, assim, quando até o Luiz falou, mas ninguém tem uma pergunta, é porque, assim, eu tenho milhões de perguntas, eu poderia passar horas, dias, semanas, Também. só te ouvindo as histórias, porque... Bondade sua. Olha, é assim, a gente está maravilhadas. A energia das histórias, enfim, todo mundo, eu imagino que todo mundo do mesmo nível está sentindo isso agora. Então, assim, muito obrigada, né, por disponibilizar o seu tempo. Agradeço eu. Eu sei que você deve fazer isso várias vezes, repetidamente as histórias, mas são histórias tão maravilhosas que é sempre muito gostoso. Que eu não me canso de contá-las. E nós estamos muito felizes por isso, não se canse. Eu não me canso. Milhões de vezes essas histórias, e o que eu mais achei bonito, claro, as histórias, mas que em cada história você colocou um aprendizado
seu Do Evangelho. igual que vale para todos. Se eu sair por esse mundo afora falando de Chico e não falar do Evangelho, ele vai ficar muito bravo comigo. Vai, com certeza. Olha, muito obrigada mesmo, de coração. Agradeço eu. Olha, mais uma vez, faço as palavras da minha namorada, as minhas. Muito obrigado, principalmente pelo seu tempo. Sabemos que deve ser muito disputado, porque quem não quer ouvir de Chico Xavier, né? Mas mais importante é como a Suelen falou. Muito obrigado por essa sua humildade e como a Vera falou também, de colocar Jesus em primeiro lugar e mostrar com as atitudes de Chico ensinamentos. E seguindo nesse gatilho de ensinamentos, eu tenho uma pergunta. Se já ocorreu na sua convivência com o Chico, sabemos que não só o espiritismo, mas todas as atitudes de Chico Xavier foram, infelizmente, muito criticadas, até muitas vezes agressivamente, né? Temos a história do tapa, do cuspe. Então, eu gostaria de saber se você sabe de alguma história, ou viveu alguma história com ele, que isso aconteceu, que o espiritismo, ou até mesmo a pessoa de Chico Xavier, foi duramente criticada, verbalmente ou fisicamente, e gostaria de saber qual foi o resultado dessa história, o que Chico falou. Com certeza ele saiu de uma forma maravilhosa, mas se você podia dividir uma história assim com a gente. Ele aceitava as agressões físicas, as agressões morais, com tamanha humildade que ele desbancava o agressor. Ele desarmava o agressor. Ele sempre teve esse dom de desarmar o agressor. Eu estou trazendo hoje experiências que eu vivi, né? Então, eu vou só lembrar que um dia ele estava recebendo um espírito sofredor, porque o Chico não era médium só de espírito iluminado. Ele fazia a enfermagem espiritual no intercâmbio de sofredores, de espíritos endurecidos. E um dia o mentor disse: aplica o evangelho. E o dialogador aplicou o evangelho na cabeça do Chico com toda a força e ele ficou com torcicolo. A minha mãe lembra dele com o pescoço duro porque o dialogador tinha aplicado o evangelho. Então, você imagina, isso é fogo amigo. Isso é fogo amigo, né? Então, eu vou voltar a falar com vocês depois, tirando não mais as minhas experiências pessoais, mas eu vou levar para vocês fatos que não constam em livros, tá? Eu fico devendo a vocês isso. Muito, muito obrigada. Muito obrigado. Estamos no espera. Estamos esperando. Obrigado. Inês, agradeço, Inês, pode abrir o microfone, por favor. Oi, Célia. Na verdade, Oi. não é pergunta, né? É só falar o que está todo mundo dizendo, agradecer, porque realmente, igual a Vera falou, é uma coisa assim, desde o começo, quando a gente começou a falar, aquele arrepio, acho que sentir, né? A palavra tem aquele poder de trazer a presença, que seja uma essência dele. Então, assim, e sentir de uma pessoa que tinha ele, a proximidade que você teve dele, é uma coisa assim muito que não tem como descrever esse privilégio que entendeu? Assim, a gente que está aqui e a gente está um pouquinho, né, afastado aí do Brasil, essa pandemia tem abrido muitas portas para gente aqui, para ouvir gente como você, outros palestrantes, aprender muito. E coisa que eu sei que no Brasil eu não teria acesso, talvez lá não teria acesso. Então, é te agradecer Jesus, né, acima de tudo, por a gente poder ter essa oportunidade de estarmos aqui junto, aprendendo. É igual a Verinha também falou, a sua dor é uma coisa assim que, não sei, você é uma pessoa tão alegre, né? Assim, a gente sente a sua áurea de alegria, mas é aquela de saber da sua história e também a sua família, tudo que aconteceu com o irmão, com a irmã, com o pai. Igual você falou, na sua família você tem de tudo um pouco. Então, assim, muito obrigada por dividir isso, é um privilégio enorme.
E com certeza a gente se vê novamente. E a gente fica aqui esperando, né, para que quando os aviões, as coisas começam a funcionar de novo, começar a trazer, né, vocês aqui para a gente ter a presença física de gente. Eu estava agendada com uma pessoa da Flórida para setembro, mas a gente eu resolvi, não vou sair do Brasil esse ano. Esse ano acho que é complicado, mas com certeza o ano está passando tão rápido que logo a gente já chega na nova etapa de podermos nos reunir fisicamente. Então eu desmarquei. Essa oportunidade não vai faltar, não é? Não, muito obrigada mesmo. Agradeço eu, querida. Célia, a Maria do Livramento, lá da França, gostaria de falar com você. Pois não. Só para agradecer mais uma vez, né? Porque a primeira vez que nós nos encontramos foi no CESAC, em Paris. Era da Cláudia? Sim, da Cláudia, lá em Paris. Da Cláudia Bonmartin. Pois é, eu fui de Poitiers, de propósito para ver a palestra. E como eu lhe disse nesse dia aí, graças a você, lá em Paris, eu já tinha dito isso, que graças a você eu aprendi a amar Deus e graças ao Chico eu reencontrei o Cristo. E eu digo que é incrível porque quando eu lhe ouço, eu hoje já ouvi todas as tuas palestras no YouTube, e quando eu lhe ouço, como disse a Verinha ou todo mundo que já falou aí, a gente sentiu aquela presença do Cristo e do Chico, mas não tinha só ele, tinha outras pessoas bem próximas de você também. E eu digo, eu acho isso maravilhoso, porque a Célia, quando você fala, você traz toda essa legião de amores para nós. É porque a presença do Chico na minha vida foi muito marcante, foi muito impactante. E, de uma certa forma, eu passo esse impacto para vocês, né? Então, eu agradeço muito e com fé em Deus, no ano que vem eu vou estar em Pedro Leopoldo para o nosso congresso. Eu ia esse ano, né? Tinha comprado as vagas, tudo, mas eu digo, não deu. Então, no ano que vem... 2 de julho de 2021, estaremos juntas. Pois é, o dia do meu aniversário. Oba! A Kátia tem uma pergunta para fazer para você. Obrigada, Luiz. Eu vou ser rapidinha. Célia, obrigada. Mas eu agradeço, querida. A minha pergunta é o seguinte. Você já recebeu alguma mensagem do Chico Xavier depois do desencarne dele, direcionada a você ou a sua família? Já teve, assim, uma mensagem direta, uma comunicação direta com você? Porque vocês foram tão próximos que eu imagino como é agora, né? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Eu não vou responder. Eu não vou responder. Poxa! Eu não vou responder, sabe por quê? Conta. Porque, veja, eu não vou responder. Me perdoe. Eu não vou responder. Eu entendo. Tudo bem. De uma certa forma eu respondo, não é? Sim. Então, me perdoe. Quando as pessoas me perguntam, Luiz, se o Chico tem comunicado, eu pergunto às pessoas, comunicado para falar o quê? Para falar o quê? Ele deixou mais de 400 livros que quase ninguém conhece. Ele vai comunicar para dar mensagem falando o quê? O que é que ele ainda não disse? Qual a diretriz que faltou? Então, Chico não tem motivo nenhum para comunicar. Ele deixou uma obra. A Kátia, eu diria que o Chico fala comigo todas as noites quando eu leio Emmanuel. É como se ele estivesse ali, me lembrando aqueles conceitos. Então, o Chico deixou uma obra extraordinária. Ele não tem que comunicar. Ou ele vai comunicar para dizer que ele está bem? Alguém duvida disso?
Então, para que o Chico vai comunicar? Ele não tem motivos. Mas ele está próximo. Ele está próximo do movimento espírita no mundo todo. Ele continua cuidando da doutrina que ele amou, tanto quanto ele amou a Jesus, a Maria. Ele amou a doutrina espírita. E ele está cuidando de nós. Ele está cuidando dos centros espíritas. Isso nós temos certeza. Não precisa dele vir dizer. Nós temos o Carlos... Obrigada. Desculpa. O Carlos Eduardo tem uma pergunta, uma consideração aí para você. Boa noite, Célia. Boa noite a Boa todos. noite. Célia, com relação ao modo como você encarava e encara hoje a mediunidade, você acha que ter convivido com o Chico, isso lhe auxiliou muito? E como hoje em dia, o que é que você pode repassar para os nossos irmãos que estão começando agora essa vivência, a reconhecer a mediunidade? Qual o relato que você pode passar com relação à sua juventude? Porque a gente sabe que não tem idade para a eclosão da mediunidade. Então, qual é a sua experiência e o que é que o Chico o que é que ele lhe avisava, o que é que ele lhe aconselhava? Obrigado. Olha, a minha mãe, ela era médium de psicofonia e ela trabalhou algum tempo na mesma reunião que o Chico era médium de psicofonia e psicografia. Então, ninguém precisa de ter convivido com o Chico para saber que ele dedicou 75 anos da vida dele à mediunidade. E ele tinha todos os dons mediúnicos. Todos. Até os que ele não dizia, que mostrava que tinha. O Divaldo um dia falou comigo: filha, você sabia que o Chico tinha todos os tipos de mediunidade? Então, o que ele falava? Que mediunidade não é para amador. Mediunidade não é brinquedo. Eu vou contar um caso, Luiz, eu espero que não ultrapasse o horário. Um dia, um espírito, Chico encontrou uma turba de espíritos. Esses espíritos estavam armados de pau, pedra, revólver, e não precisamos de explicar como é que o espírito se arma, porque basta ir lá no Livro dos Médiuns, em Laboratório do Mundo Invisível, que a gente vai saber como é que o espírito se arma. E o espírito, então, vê aquela turba, Chico entra em oração, e mesmo assim, ele em oração, um espírito dá um tiro e pega no ombro do Chico. A minha mãe lembra do Chico sofrendo espécie de uma bursite por conta desse tiro. Então, o Chico pergunta a Emmanuel, por que você não me protegeu? Emmanuel diz a ele: Chico, você acha que quem te protege somos nós? Quer dizer, os espíritos superiores, né? Quem te protege são as mãezinhas desencarnadas dos presidiários que você visita todo domingo. São elas que te protegem dia e noite, para que não te aconteça nada, porque você é a única pessoa que leva aos filhos delas o amor que elas não podem dar mais. Então, aí a gente vê a caridade executada junto com a mediunidade. Essa é a grande lição que Chico deixou. Que ninguém se arvore a praticar a mediunidade sem trabalhar o aspecto da caridade no seu sentido mais amplo. A caridade conforme a entendia Jesus, questão 814, me parece, que é benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão de todas as ofensas. Então, por quê? Entrar numa reunião mediúnica, meu querido, é muito fácil. Todo mundo entra. Sair dela com o mesmo equilíbrio é que é o nosso desafio diário. Mediunidade não é para amador.
Mediunidade é para quem está levando a reforma íntima a sério, para quem está trabalhando o seu interior todos os dias, para quem consegue praticar essa caridade que a gente está falando aqui, que não é só a beneficência, mas a caridade no seu sentido mais amplo, do amor em ação, né? Então, é isso que eu sei de mediunidade. Não é brincadeira. A mesma bandeira que protegeu Kardec na França da caridade, a mesma bandeira protegeu Chico, e a mesma bandeira é que deve proteger a todos nós, que, de uma certa forma, todos somos médiuns. Bom, se pudesse moldurar o que você falou agora, seria excelente, mas não tem jeito. Realmente, tá assim, seria uma moldura muito, muito bem elaborada. Mediunidade realmente é isso. Bom, eu vou fazer, eu prometi que eu não ia falar nada, mas eu vou, aliás, você não vai nem precisar falar. Na verdade, eu vou falar porque é como que uma confissão. Antes de você, e não foi de hoje, foi de algumas palestras anteriores, eu até comentei isso com você, eu via Emmanuel de uma outra maneira com relação àquele rigor. Então, até uma companheira nossa que está aqui, outro dia, ela falou, eu queria qualquer mentor, menos o Emmanuel, né? Ela fez essa brincadeira. Então, essa visão, você desmistificou a mim, com todas as letras, essa ideia errônea que eu tinha de Emmanuel quanto a esse rigor dele. Na verdade, ele era muito amoroso. E esse bilhete, além da convivência... Eu tenho 2. Mas esse, eu sei disso, né? E você trouxe um, mas que basta. Nem precisava ter trazido, mas é uma evidência de que realmente ele era muito, muito amoroso. Portanto, muito amoroso. Nem comentar, porque daqui a pouquinho a Carolina, ela vai finalizar, né, com as palavras finais e vai pedir para que alguém faça a prece de encerramento, mas só fechando. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, adorei conhecer vocês, viu? Adorei, adorei, adorei. Estamos ligados para todos sempre. E isso é que é maravilhoso nessa doutrina que nos irmana, não é? Estamos ligados agora, vocês estão dentro do meu coração para todos sempre. Tenho certeza disso. Célia, muito obrigada, porque... Eu sou uma pessoa de abraços, eu falo que eu tenho vontade de esmagar todo mundo. O seu tom de voz está me abraçando nesse momento. Sinta-se muito abraçada por mim. A partir do momento... Hoje eu estava bem emotiva e a partir do momento que você começou com a palestra, claro, me emocionei muito e todo o ensinamento... Bom, todo mundo já falou tudo, é só reforçar e dizer que você faz parte dessa família. É uma honra para a gente estar contigo aqui. Muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. E eu que agradeço. Todo mundo. E, assim, sem palavras. E sinta o meu abraço bem forte em você aí, tá bom? Obrigada mesmo. Ó. Eu que agradeço. Beijo. Gratidão. E a todo mundo, né, também que está aqui hoje, que participou. Eu sei que todo mundo pôde sentir, e a gente tem sentido, Célia, assim, muito, como a Verinha falou, os amigos. Sem palavras, assim, esse amor que a gente sente, né, esse acolhimento. E nós não vamos parar, vamos continuar aqui reunidos, e vai ser uma honra muito grande ter você de volta, para a gente poder ouvir mais sobre Chico, porque eu ia ficar aqui madrugada dentro ouvindo. Estamos juntos. Gratidão. Obrigada a todo mundo também por participar, ajudar a divulgar. Eu agradeço vocês muito, muito, muito. Agradeço ao meu time aqui, que não é fácil, a Adriana e a Sabrina. Como é que eu mostro elas duas para vocês, hein? Estou vendo elas aqui. Estão vendo? Pois é. Elas que me ajudam, porque elas, quando vão me ensinar alguma coisa da informática aqui, elas se sentem como o Padre Anchieta ensinando o índio a ler, sabe? Uma dificuldade enorme. Então, elas têm que assistir tudo comigo, tá comigo desde sempre, porque senão não sai nada disso.
Obrigada, Adriana. Agradeço a elas. Um beijo, um abraço grande. E Obrigada. eu quero convidar, Verinha, você faz a prece final para a gente encerrar? Ok. Então, nós vamos fechar os olhos para melhor sentir a presença amigável do nosso querido Mestre Jesus entre nós, que se manifesta entre nós através dos mensageiros boníssimos que Ele nos enviou durante a nossa conversa, desde que se iniciou. E o nosso coração, na noite de hoje, quer agradecer a Jesus, nosso Mestre, a família que nós temos, iniciando cada um de nós, lembrando das nossas famílias, mas indo até além, agradecendo esta família que se constitui por nós reunidos aqui, e muitos outros, com certeza, que vão estar conosco, cada um vindo de cada parte do mundo, mas formando a família espiritual que nós temos no nosso planeta, que com certeza um está aqui, outro acolá, mas Jesus sempre nos reúne quando nas nossas orações nós vibramos por toda a humanidade e eles estão entre a humanidade. Mas hoje, particularmente, depois que sentimos a presença desses benfeitores amigos que representavam Jesus, nós sentimos a presença daqueles irmãozinhos necessitados. E vamos assim utilizar a nossa mediunidade, cada um de nós a temos, em graus diferentes, mas a temos. Vamos então todos nós vibrarmos em benefício desses irmãos, que estão bravos conosco, estão bravos com Jesus, dizendo que jamais vão aceitar tudo que ouviram na noite de hoje. Que tenhamos, acima de tudo, a amorosidade para dar a cada um deles. E que, quando forem levados daqui, das nossas casas, deste encontro amoroso que tivemos, eles possam mudar as suas opiniões somente pela vibração amorosa que estamos emitindo a eles. Porque ouviram aqui que somente de pouquíssimas pessoas eles sentiram o amor. E vamos assim, cada um de nós, emitir o nosso amor para cada um deles, que são muitos. E que Jesus os acolha em seus braços amorosos, para que eles possam sentir aquilo que já sentimos de ti, Mestre querido, o nosso Mestre maior, que só nos dá a misericórdia do seu amor, que a divide pela humanidade toda, de tão grande que é esse amor. Voltando então à nossa paz interior, sentindo novamente a presença dos amigos que refazem as nossas forças neste momento, nós elevamos o nosso pensamento ao Pai maior, o amor maior, que um dia, Oxalá, através do Mestre Jesus, nós possamos entender este amor maior dentro de nós. E assim, quando olharmos os nossos irmãos, sejam os que estão ao nosso lado, que nós pensamos amar, sejam aqueles um pouquinho mais distantes nas outras casas vizinhas, sejam os transeuntes das ruas, sejam aqueles que passam por nós, aonde estivermos, e que o nosso olhar possa se expandir pela humanidade toda e que nós possamos transmitir esse amor a todos,
particularmente nesses dias em que passamos por tantas dificuldades e muitos sofrem muito mais do que nós, porque não têm Jesus no coração. Que eles possam, acima de tudo, conhecer o Mestre. É isso que te pedimos, Pai amado. Dá a oportunidade para cada um deles de conhecer o nosso Mestre, para que possam sentir o que sentimos neste momento com a presença dele entre nós. E quanto agradecemos a ele por nos abraçar, por trazer para nós aquilo que necessitamos, cada um neste momento necessitado de alguma coisa, quem sabe de forças novas, quem sabe, Mestre querido, de amparo físico, quem sabe, Mestre querido, de amparo moral. Mas, acima de tudo, nós sentimos que o Senhor nos traz forças para continuarmos levando aonde formos o teu amor infinito por todos os irmãos. Que a sua paz, Mestre, nos envolva de tal forma que todos nós, numa única palavra, Senhor, possamos exprimir a nossa alegria de tê-lo conosco. Gratidão, Mestre, gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Agora sim. Tchau. Ainda bem que você puxou tchau, porque ninguém ia querer sair daqui. Tchau. Bye. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau para todo mundo. Para todo mundo. Família linda. Uau. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão, gratidão. Com Deus.